Muito bem. Como este canal se chama Empreender Sem Stress, eu penso que é interessante e talvez relevante começarmos sobre esta palavra do empreender, do empreendedor. O que é isto de empreender e de ser empreendedor? Muitas pessoas confundem o empreender com o ser empresário e, na minha opinião, e obviamente eu vou-vos dar a minha opinião, é a única que eu posso dar, empreender não significa que se tenha que ser empresário. Ser empregado não significa que não se possa empreender. Na minha opinião, empreender tem a ver com um estado de alma, com uma atitude, ok? É aquele bicho carpinteiro que não nos deixa estar sossegados, que não nos deixa dizer, ok, é para fazer assim, então eu faço assim. Não, é aquela coisa que nós sentimos cá dentro, que nos torna proativos, no sentido de, ok, há um problema, vamos à procura da solução. Não paramos perante um problema. Na minha opinião, esta que faz a grande diferença do espírito do empreendedorismo. Vou falar um bocado de mim. Eu, nesta altura, estamos aqui em 2021, estou com 55 anos, tenho 3 filhos, sou formado em Engenharia Eletrotécnica, depois tirei um MBA em Gestão, tive mais de 15 anos em grandes multinacionais do setor, como a General Electric, a Siemens, a AZ Brown Boveri, o Grupo Schneider, enfim, várias empresas das quais guardo muitas boas memórias, onde aprendi imenso, mas depois senti a necessidade exatamente de começar a empreender. Aliás, se tu quiseres, depois tenho aqui alguns, um podcast que foi gravado com um grande amigo e um mentor que infelizmente nos deixou em 2020, o Rui Gabriel, e que conta a minha história em mais detalhe, porque de facto aquilo que eu vi foi, em termos de empreender, eu vi uma coisa quando estava a fazer aquele podcast, quando estava a preparar um pouquinho para aquilo, é que de facto a minha história de empreendedor começa lá muito atrás, na altura em que os meus pais tinham uma pequena mercearia e eu já começava a juntar o cartão da mercearia para, num carrinho de rolamentos, imagina, levar o cartão e vendê-lo em troca na altura de 25 tostões. Já a maioria não sabe o que é isso. Bom, mas voltando àquilo que interessa. E então, de facto, eu tive várias pequenas experiências na área do empreendedorismo e tive várias empresas. Tive uma empresa que trouxe uma representação de uma marca de cosmética que conheci no México e eu não percebendo nada daquilo, eu achei que aquilo era curioso e aquilo era diferente. E era mesmo, era uma marca de cosmética 100% mineral, 100% natural. E eu fui à procura da marca, chamava-se Bella Pierre, tem um nome que soa a francês, mas não, é americano. E entretanto eu fiquei a depender de Londres. E foi uma experiência muito interessante, tive uma equipa relativamente simpática, em termos de número de pessoas e em termos das próprias pessoas também. E foi muito interessante. Depois já te contarei algumas peripécias desta parte dos meus projetos de empreendedor, mas já lá vamos. E depois acabei por vender o stock, essencialmente o stock e o negócio, a uma cadeia de farmácias e ainda hoje essa marca está de facto aí, pelo menos nas farmácias na zona de Lisboa, está muito presente. Bom, mas tive uma empresa na área do turismo em que tinha um guia turístico para a cidade de Lisboa, chamava-se This is Portugal e arranquei com o primeiro projeto This is Lisbon. Foi também interessante acima de tudo pelas experiências, por percebermos o que é uma empresa, o que é arrancar com um projeto na prática, não é na teoria. Mas já lá vamos. E entretanto depois tive uma empresa significativamente, já não se pode chamar uma pequena empresa, uma média empresa, com cerca de 100 colaboradores, com delegação no Algarve, em Lisboa, em Santarém, no Porto. Abrimos também, posteriormente, já nos últimos anos, em Maputo, Moçambique,
E essa tinha mais a ver com a minha área de formação, a área de engenharia, etc. Mas foram tudo experiências muito, muito, muito gratificantes, mesmo o lado negativo de ser empreendedor. Porque, e agora vamos entrar um bocadinho mais aí, na minha ótica, de facto, é muito importante nós conhecermos a abrangência do que é ser empreendedor, aquilo que está para além do sonho, não é? Nós sonhamos, nós temos as nossas ideias, pensamos naquele projeto, vamos embora, vamos arrancar, mas é importante perceber, por exemplo, segundo dados da Pordata, mais de 50% das empresas fecha nos 2 primeiros anos de atividade. E o que é que acontece? Como tu sabes, como eu sei, como todos sabemos, para arrancar com qualquer projeto, com qualquer negócio, o que é que nós necessitamos logo à partida? De euros. E normalmente são dezenas de milhares de euros ou centenas de milhares de euros, dependendo do tipo de projeto, do tipo de negócio, se tem estoque, se não tem estoque, se é preciso máquinas, se não é preciso máquinas, se é preciso adquirir algumas instalações, alugar, enfim, se é preciso frota, se não é preciso frota, enfim, há aqui muitas variáveis. E então, de facto, quando nós pensamos logo na primeira variável, que é, se nós quisermos, e desculpa-me aqui o analogismo, mas é logo ali um laço que está à volta do nosso pescoço e que é o primeiro grande desafio que nós, de facto, assumimos, que é, ok, eu fui-me financiar, provavelmente tive que pedir dinheiro à banca, ou então se tiver bons amigos ou bons familiares também, mas fico a dever essa verba durante longos anos. Ora bem, se eu vos disse que a maior parte, ou uma parte significativa das empresas fecha passado 2 anos, isso quer dizer o quê? Quer dizer que muitas vezes a dívida mantém-se muito para além desses 2 anos. Esse é um dos problemas, e eu, naqueles vídeos que vou partilhando no Instagram, etc., eu estou essencialmente a tocar naquilo que podem ser os problemas e que talvez não tenhas equacionado, tu que estás a pensar em empreender, que estás a pensar em arrancar com um projeto, ou porque estás desempregado, ou porque estás empregado mas não estás satisfeito, seja pela remuneração que tens, seja porque achas que não és reconhecido ou reconhecida, seja porque aquilo já não representa um desafio para ti, seja porque queres de facto fazer alguma coisa tua e, portanto, tudo isso é extraordinário, mas eu acho que é meu dever, com quase 20 anos de empresário, de partilhar convosco, caso queiram, obviamente, e caso vejam interesse, esta experiência que eu acho que pode ser útil às pessoas que estão a pensar em empreender, às pessoas que estão a pensar em arrancar com o seu projeto ou com o seu negócio. Eu falo-vos em várias questões, falo-vos nas dívidas a fornecedores, que tipicamente se acumulam e que depois, por vezes, são difíceis de irmos cumprindo com as nossas responsabilidades, ou então, em algumas áreas, as dívidas dos clientes são dívidas que tipicamente começam a alargar 120 dias, 150, 180 dias, e isso provoca um problema na tesouraria, e muitas vezes lá temos que ir ao banco, porque temos os salários para pagar, porque temos as nossas obrigações todas. Essas estão cá sempre. Temos o nosso sócio-Estado todos os meses a pedir-nos dinheiro, e algo interessante, que não tem interesse nenhum, mas que é curioso, digamos, é que de facto nós pagamos ao Estado quando temos resultados positivos, mas também, por exemplo, ao nível da tributação autónoma, quando temos resultados negativos, pagamos a duplicar. Isto é extraordinário. Mas enfim, é o que é, e é preciso conhecermos as realidades. Depois são precisas as pessoas, uma equipa, não sei, pode ser uma pessoa, 10, 20, 50, 100, mais até, depende do teu negócio, do teu projeto, e acredita que é uma área onde o gestor, o empreendedor, mais dedica tempo. É na gestão dos recursos humanos. Ou a contratar, ou a ter que pôr um processo disciplinar, ou a ter que discutir,
ou a ter que dar formação a uma pessoa-chave do teu negócio, que entretanto, assim que recebe a formação, diz: estão ali a dar mais 50 euros e eu vou para o lado. Acontece. Então, é os salários, é os subsídios de Natal, é os subsídios de férias, é a segurança social, enfim, tanta coisa na área das pessoas e do pessoal, é a motivação das pessoas, é conseguir pôr as pessoas a dar o seu máximo e sentirem-se realizadas também. É a frota, eu não sei qual é a área em que estás a pensar arrancar com o projeto, mas de facto a frota, se é uma viatura, se são 5, se são 10, também não sei, mas vais ter que gerir os quilómetros e depois precisa de ir à manutenção, e depois se houve um acidente, e depois se houve uma multa, e depois se, enfim, tanta coisa, se é preciso fazer a inspeção, e é tratar da via verde, e os cartões de combustível, e o carro é utilizado para é utilizado para ao serviço da empresa ou a nível pessoal, porque aí és tu que estás a suportar isto. Se estiveres de acordo, tudo bem. A questão é, por vezes, isso não é a regra da empresa, mas é a regra do empregado que tem a viatura. Portanto, há aqui também, muitas vezes, é preciso até contratar um gestor de frota para tratar de todas estas coisas. Portanto, aqui também é uma área, digamos que um bocadinho, que nos retira também tempo, porque há uma coisa que é muito curioso. Quando trabalhamos em grandes multinacionais, como eu trabalhei, a minha função estava bem clara. Ia daqui até aqui. Porquê? Porque depois daqui até aqui havia outro colega meu. A questão aqui, quando somos empreendedores, quando somos empresários, a questão é que nós temos vários chapéus colocados uns em cima dos outros. Porque nós tratamos da frota, tratamos do pessoal, tratamos dos fornecedores, tratamos dos clientes, somos comerciais, somos técnicos, por vezes, se é uma área técnica, somos nós que vamos ao banco, somos nós que temos que aprender um pouco sobre contabilidade para saber gerir, enfim, temos que saber sobre tudo. É parte do parque informático. Se tu tens, por exemplo, umas instalações com alguns empregados, tens computadores, tens a parte dos softwares que têm que estar licenciados e atualizados, tens a rede informática, tens... enfim, eu não te quero tirar o sonho, nem o sono, ok? Mas acho que é importante ter estas noções. Quando eu comecei, ninguém me falou nestas realidades todas. E depois, acredita que foi um bocadinho difícil. Bom, mas sem querer alongar muito mais, é por isso que eu te vou falando em várias realidades sobre o empreendedorismo, que acho que é muito positivo. Acho que aliás, é a força que faz mover o país, tem a ver exatamente com a parte do empreendedorismo. Mas aquilo que eu te digo, e deixo-te com este alerta, é o seguinte: não seria muito melhor tu poderes empreender sem teres que gerir pessoas, sem teres que ter frota, sem teres que ter estoques? Eu não te falei nisto, é um valor muitas vezes, se estás na área dos produtos em vez dos serviços, é uma área que pesa muito na tua carteira, é dinheiro parado que está nas prateleiras. Se os bens tiverem validade, pode inclusive sair da prateleira e ir para o caixote do lixo, enfim. Mas então, não seria muito melhor tu poderes empreender, desenvolver o teu negócio, que até pode estar em vários países, sem teres que ter empregados, estoques, frotas, informática, contabilidade, sem ter que te endividares? Não seria muito melhor isso? Pois é, e é isso que eu descobri ao fim de muitos anos de vida e de existência, inclusive de empresário. São quase 20 anos, mas há cerca de 5 anos descobri uma oportunidade muito interessante e que tenho dado alguma atenção e cada vez dou mais atenção. Porquê? Porque, de facto, é algo que nos permite empreender, mas sem as dores de cabeça habituais dos projetos, dos negócios tradicionais. Ok? Então, um destes dias eu vou-te convidar para, se quiseres, me ouvir falar um pouco sobre essa oportunidade, ok? Desejo-te o melhor do mundo
Se quiseres arrancar com o teu negócio, obviamente, força, mas eu acho que vale a pena, pelo menos, dares atenção a esta oportunidade que um destes dias vou partilhar contigo, ok? Então, até já.